E aí, com isso, o sistema imune vai reconhecer aqueles fragmentos que compõem a vacina, vai produzir anticorpos, mas, sobretudo, vai produzir muita célula CD8 citotóxica, em quantidades suficientes para que consiga segurar a reprodução do vírus. Essa fase da pesquisa ainda não se completou. Nos testes com macacos já realizados, os cientistas aplicaram a vacina ainda sem o vetor, o que dificulta a resposta do sistema imunológico. Mesmo assim, o resultado foi muito promissor. A vacina produziu nos macacos uma resposta 10 vezes mais forte do que nos camundongos com DNA modificado. Mesmo com todas essas respostas positivas, um consenso entre os cientistas é que apenas uma vacina não será suficiente para controlar o vírus. Bom, aqui já dá para a gente perceber... A professora Daniela, da equipe da BR-18, já trabalha desde 2010 em um caminho complementar, em uma outra vacina, a GP140. Uma vacina para o HIV, ela deverá ser capaz de induzir uma resposta de anticorpos, uma resposta de linfócitos TCD4 e uma resposta de linfócitos TCD8. É justamente a resposta de anticorpos que Daniela procura com a GP140. Vacinas conhecidas contra a febre amarela ou a hepatite B, por exemplo, induzem a resposta de anticorpos, que são as células que primeiro reagem a um organismo estranho. Assim, a GP140 produziria mais uma resposta imunológica. Estamos avaliando a capacidade dessa vacina induzir anticorpos em camundongos. Então, a gente já tem resultados preliminares e que mostram que essa vacina é extremamente eficaz em induzir elevados títulos de anticorpos. GP140 é o nome da proteína que forma o envelope do HIV. Envelope é a membrana que envelopa o material genético do vírus, e ele é muito importante. No envelope estão estas hastes vermelhas que permitem ao vírus entrar na célula do hospedeiro. O objetivo da vacina GP140 é induzir a produção desses anticorpos azuis capazes de impedir a entrada do HIV na CD4, onde o vírus se aloja para se multiplicar. Com HIV, esses anticorpos iriam neutralizar, impedindo que o HIV infectasse os linfócitos TCD4. Como a vacina da professora Daniela não utiliza vírus inteiros, algumas substâncias são adicionadas na fórmula para tentar melhorar a resposta do sistema imune. Essas substâncias são chamadas de adjuvantes. Então, nós estamos testando diferentes formulações de adjuvante que, misturadas com a GP140, podem aumentar a resposta imune. Por isso, a pesquisadora e sua assistente Juliana estão com as atenções voltadas para esta placa. O par de placas foi igual. Nela, células de camundongos que receberam a GP140. O que elas mais querem é que o líquido translúcido se torne bem amarelado. Quanto mais forte essa reação, quanto mais amarelo for, mais anticorpo tem nesse camundongo. Então, aqui a gente quer comparar a influência que o adjuvante pode desempenhar na produção de anticorpos. Então, pode ser que um grupo tenha mais anticorpos que o outro. Então, é isso que a gente quer ver aqui. Depois de 15 minutos e algumas gotas de ácido sulfúrico... Então, eu tenho os diferentes animais, os diferentes grupos, e dá para ver que está muito parecido a intensidade do laranja, mostrando que eu tenho grande quantidade de anticorpo em todos os grupos imunizados. Se mais respostas como esta aparecerem, em alguns anos, os testes da GP140 serão em seres humanos. Essa fase está mais próxima para a HIV-BR18. E aí há outro complicador: os altos custos dos testes clínicos com seres humanos. Até agora, R$1 milhão vindos do CNPq e da FAPESP têm mantido a pesquisa do INCOR. Só as primeiras etapas desses testes devem custar R$200 milhões. Se a vacina se provar eficaz nessas etapas, é possível que surjam grandes empresas interessadas. Ou que a gente consiga manter e o Instituto Butantan, que é um produtor de vacinas, retenha
esses estudos e a produção da vacina. Vamos agora ao quadro Profissão desta semana. Meu nome é Vinícius Canato Santana, eu sou biomédico. A biomedicina é a ciência da saúde que reúne conhecimentos da biologia e da medicina, estuda as causas e os efeitos das doenças nos seres humanos. O biomédico pode atuar no diagnóstico de patologias ou na pesquisa de novos tratamentos. Definir pesquisa é muito difícil, né? Desde que saiu da faculdade em 2007, Vinícius atua no desenvolvimento de novas vacinas. O dia a dia é basicamente, eu primeiro inicio os meus trabalhos numa semana, por exemplo, produzindo os componentes da vacina que eu preciso para aquela semana. Num segundo momento, eu faço o teste dessa formulação vacinal em camundongos, em animais de laboratório. Como terceiro ponto da minha semana, eu avalio a resposta imunológica induzida por essa vacina nesses animais de laboratório. O cientista de 27 anos faz parte da equipe do professor Edécio Cunha Neto, que testa a nova vacina contra a AIDS. Em relação à pesquisa para a vacina de HIV, existem vários caminhos, mas eu acredito que o nosso caminho que nós estamos seguindo atualmente é um caminho bastante promissor, sim. Todos esses estudos, eles são muito bem-vindos pela comunidade científica. Eles são muito bem-vindos pela sociedade e pelos profissionais de saúde pública. A gente tem uma esperança muito grande que todos eles deem certo, mas a gente infelizmente não pode contar com o ovo dentro da galinha. A gente ainda não tem como afrouxar as nossas medidas que já são consagradas de prevenção e de tratamento na expectativa que alguma coisa possa dar certo num futuro que a gente não sabe quando vai ser. A única universidade pública à distância Nacional de Educação à Distância nunca levou você tão longe.